Boa noite para mais uma live aí, conversas com o Vitor Hugo. Boa noite, vamos esperar a galera ir entrando. Todo mundo sendo avisado. Se você está vendo ou iniciando esse vídeo pela gravação, espero que tire um grande proveito aí dessa live. Boa noite, Bruno. Bruno Leme, nosso convidado de hoje, já está por aí. Estamos aí avisando o pessoal da live, né? Um pouco o pessoal vai entrando, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rasquinho. Sempre presente aí nas nossas lives. E aí agora nós vamos ao Boa Brunão. Ah, noite, entrou. tudo Boa noite. jóia? Tudo bom? Tá me escutando bem aí? Pô, tá dando pra ouvir bem? Maravilha. Tá. Beleza. Obrigado aí, viu, por você ter aceitado o convite, né? E todo o compromisso que envolve aí, né? A live a gente acaba conversando um pouco antes, né? Estabelecendo alguns pontos. E live à parte, né? Pela parceria que a gente tem feito, troca de conhecimento, isso é importante, né? Isso é muito bom. Obrigado mesmo pela sua participação aí. E o pessoal que está entrando, boa Imagina. noite também. Nós vamos aí. O pessoal que for entrando pode ficar à vontade para fazer perguntas, né? Para indicar nessa live, apertando no aviãozinho ali, convidando o pessoal, avisando da live, que com certeza a gente vai ter um conteúdo aqui que vai ser de ajuda para todos. Tá muito bem, Bruno. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Tema: marketing em vendas. É importante, né? Às vezes tinha aquele conceito de que eram departamentos diferentes, às vezes tinha até uma certa rivalidade, uma bobagem, e também não Exato. pode ser encarado de forma separada, né? Você usou uma frase em uma das nossas conversas que acabou definindo o tema aqui. Marketing ou vendas, né? Você falou, não, marketing em vendas. Então, uma coisa vai levar a outra, com certeza. A gente não pode ter só um marketing que não produza vendas, Verdade. porque senão vai ser igual aquela, como diz uma música, né? Vai ser um marketing para surdo ouvir e para cego ver, né? Não vai adiantar de nada, tem que resultar em Exatamente. venda. Então, é isso. Tem que dar Então, primeiro, resultado, né? tem que dar resultado. Exato. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal que está entrando aí. A gente sempre faz aquela brincadeirinha, né? Ali na live do Edgar, a gente também usou essa expressão, né? Uma brincadeira, mas quem é o Bruno Leme na fila do pão, né? O que você pode contar aí sobre quem é você, o que você faz, um pouco da sua trajetória profissional? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, né? E, na verdade, eu sou empresário no ramo da educação, né? Nós temos aí uma escola de cursos profissionalizantes, onde no mercado aí a gente tem mais de 100 cursos, né? O Oh, nosso objetivo sempre é estar qualificando os nossos alunos para o mercado de trabalho e também para aqueles profissionais que querem empreender, né? Querem ter aí uma empresa de resultado. Então a gente acaba dando cursos para eles também, treinamentos de como alavancar a equipe deles também. Então esse é o nosso principal objetivo. são cursos profissionais, né? Profissionalizantes, seria isso? Exato. A gente tem desde informática, rotina administrativa, marketing, idiomas, né, curso para as crianças também. Então, é um vasto leque, né, que a gente trabalha. Bruno, e você falando de empreendedorismo, parece que isso está nas tuas atividades aí desde sempre, né? O que você pode contar? Como é que começou? Olha, na verdade, nessa parte, no ramo da educação, começou com meu pai, né? Meu pai, ele já está nesse ramo há mais de 30 anos. Oh, Então, eu comecei a fazer curso desde pequeno e comecei mesmo a dar aula a partir dos meus 15 anos, né? 15 anos. E 15 anos. E com 18 anos, a gente abriu a minha primeira escola, no caso. Então, dos 18 anos até aqui, né, a gente vem crescendo. Muito aprendizado, né? Muita história para contar, né, Bruno? Bastante, bastante. Vários E hoje perrengues também. faz parte, né? A gente também tira um aprendizado dos perrengues, dos desafios, né? Tem que aprender, tem que tirar lições. Exatamente.
Exatamente. É aquilo. Quando você monta uma estratégia, se der certo, beleza, usufrui, né? Agora, se der errado, aprendizado, né? Então, Vamos corrigir e vamos seguir em frente, né? exatamente. O Ando Kleber ali dando boa noite. Boa noite aí, seja Ando bem-vindo. Kleber, grande Ando Kleber. Boa noite. Obrigado pela presença aí. E nas tuas escolas hoje, Bruno, só para que a gente possa ter uma percepção de como que está o mercado hoje, né? Como que você tem uma ideia assim de Aham. quais são os três cursos mais procurados atualmente, assim, pelos jovens ou até mesmo para o pessoal que já está nativo aí há um bom tempo? Olha, se a gente for pegar, varia muito do público, né? Do público que a gente às vezes acaba definindo, até mesmo através do marketing, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um público um pouco mais jovem, um pouco mais adolescente, eles estão naquela fase de que eles precisam estudar e, ao mesmo tempo, eles querem trabalhar. Então, às vezes, eles querem entrar num jovem aprendiz, alguma coisa do tipo. Então, eles acabam fazendo mais aqueles cursinhos voltados um pouco mais para a área de informática, um pouco voltado para a rotina administrativa, né? Uhum. E tem os adultos. Os adultos, ou eles estão em busca de emprego, né? Porque infelizmente a gente vê que nessa pandemia teve aí uma alta de desemprego muito grande. Então, eles procuram uma qualificação um pouco maior, ou senão eles procuram uma área muito específica para eles muitas vezes até mesmo montar o negócio deles, né? Uhum. Alguns já vão para uma área mais de web designer, uma parte mais de designer gráfico, ou procurando algo de manutenção, né, para conseguir montar a própria assistência técnica e até mesmo o curso de empreendedorismo para conseguir definir os processos da empresa, né? Então, assim, varia muito do público, mas eu acredito que seja mais a parte de informática, rotina administrativa, é o que acaba saindo bastante. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que é muito importante, né? Pessoas que querem empreender fazem o curso ali de empreendedorismo, porque elas. Exato. Você pode repetir qual que é o objetivo quando a pessoa, o que que ela busca, o que que ela quer, né? Ela quer empreender, mas o que que ela busca por fazer um curso de empreendedorismo? Olha só, esse ponto ele é muito interessante, por quê? Porque quando a pessoa ela procura um curso de empreendedorismo, são dois públicos. Um público é que quer montar o seu negócio, então antes ele já quer se qualificar para conseguir montar o próprio negócio, ou senão aquela pessoa que ela já tem o próprio negócio. Só que muitas vezes o negócio dela não está dando lucro ou não está dando o resultado que ela está esperando. Então ela procura para quê? Para que ela consiga definir os processos da empresa dela. Então são dois públicos diferentes, né? Que muitas vezes o professor ele tem que encarar de um modo diferente também. Uhum. Essa expressão que você falou que eu queria frisar, né? Processo. Vendas, por exemplo, a gente sabe Exatamente. que tem que seguir um processo. Se não seguir, a coisa se perde. E também para você ter uma Exato. empresa, para você ter um negócio, é a mesma coisa. Tem que. E aí, às vezes, a pessoa está no meio do negócio, a coisa não anda, ou parece que está perto de acabar. Às vezes ela já está há anos naquilo, e a coisa não engrena e ela fica tentando buscar, né? O que, que eu estou fazendo de errado, ou o que eu não estou fazendo de certo. Então, se for lá na tua escola, ele vai ter essa possibilidade de fazer um curso que vai dar esse Exatamente. norte para ele, esse direcionamento, né, de como gerir o Isso negócio. mesmo. Tanto que uma expressão que eu sempre utilizo, na verdade uma frase, é o seguinte: o dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Boa frase. Então, o que que acontece? Muitas vezes a empresa, seja ela uma escola, seja ela qualquer nicho, né? Ela não engrena, por quê? Porque ela não tem processo. Só que muitas vezes uma empresa, ela não tem processo, por quê? Porque muitas vezes o próprio dono não sabe. Muitas vezes o próprio dono não sabe um processo de vendas, muitas vezes o dono ele não sabe um processo de gestão, ele não sabe um processo de marketing. Então, a partir do momento que uma empresa ela não tem processos, ela fica estagnada, ela fica patinando, né?
E muitas vezes o dono da empresa, ele continua sendo como se fosse uma eu-presa, né? Porque daí é ele na empresa, é ele que faz as vendas, é ele que faz o marketing, é ele que atende, né? É ele que administra. Então, é ele que limpa a loja também. Então, por quê? Porque falta processo. E nesse negócio de faltar processo numa empresa, é onde muitas vezes a empresa acaba caindo. A gente percebe muito isso, Bruno, porque assim, por mais que a pessoa faça tudo sozinho, que já é um pouco complicado, ela tenha talvez um grande conhecimento em vendas, mas em gestão administrativa, e em gestão financeira, e em marketing. E aí? Ou ao contrário, sou muito boa em marketing, mas em gestão financeira e em vendas. Então, realmente é importante, né, que os empreendedores busquem conhecimento para que eles possam aprimorar ali, né, o trabalho deles e se desenvolver. Exatamente. E aí é uma coisa que acaba complicando bastante. Por quê? Porque, na verdade, o empreendedor, ele tem que encarar a empresa dele como uma máquina. É como se fosse uma máquina. E nessa máquina ela tivesse várias engrenagens, né? E o que são essas engrenagens? Parte administrativa, parte financeira, parte de vendas, parte de marketing, né? Então elas são engrenagens. A partir do momento que uma trava, as outras também travam. Né? Por exemplo, se não entrar vendas na empresa, não vai ter o vendedor, não vai ter ali o processo de vendas, não vai ter ali o marketing, né? Não vai ter o que administrar. Sim. Né? Então, uma coisa trava tudo. Agora, se você também fizer uma má administração, automaticamente você não vai conseguir ter finanças, automaticamente os seus vendedores não vai ganhar e automaticamente o marketing não vai precisar ser feito. É, Então, são várias engrenagens. é importante aprender isso, né? E uma coisa que a gente pode dizer, Bruno, principalmente para quem é empreendedor, que o conhecimento ele é muito importante. Então, Exatamente. claro, né? Se você for esperar também você ter todo o conhecimento, todo o preparo para você começar um negócio, talvez você vai demorar ou nem vai começar, né? Mas você começa e vai aprimorando no meio do caminho, vai aprendendo, vai, a ideia não é estagnar. Então, às vezes, pode ser que a pessoa abra ali um Instagram, com conhecimento que ela tem mesmo, com dicas que ela vê ali no 0800, né? Eu brinco muito com 0800 é aquelas dicas, né, que são dadas de graça no Instagram, né? Por exemplo, se o camarada é um especialista em marketing, ele vai dar várias dicas de marketing ali, que são muito úteis, são muito proveitosas. Mas se eu fizer o curso, se eu acessar o conteúdo pago daquele camarada, eu vou aprender muito mais. Porque agora eu vou aprender técnicas e dicas que vão fazer eu ter resultados. Eu dou muitas dicas de vendas lá nesse meu canal aqui do Instagram, que entrar nos destaques. Sim, verdade. Várias perguntas respondidas, e que são dicas que ajudam bastante. Mas tem muito mais do conteúdo pago, né, que pode ser oferecido para a pessoa, não só fazer pequenos ajustes, mas ela ter realmente você acha que hoje em dia as pessoas relutam em investir nisso? Ela não quer pagar um curso de marketing, ela não quer pagar um curso de vendas, ela quer pegar as dicas do 0800 ali e ir se virando e consequentemente, parece que, ou coincidentemente, o negócio dela não deslancha, né? Você acha que tem a ver isso? Faz sentido? Olha, faz sim. Até porque o que acontece? Ah, o empreendedor, muitas vezes, eu falo que ele é aquele cara que ele é um lobo solitário, né? É ele que quer caçar, é ele que quer fazer tudo, e na hora que ele consegue chegar num certo nível, ele também não comemora. Ele já fala, próximo mês, vamos para cima, É. né? Só que aí, muitas vezes, ele, por exemplo, vamos jogar aqui um profissional, vai, suponhamos que tem um profissional numa determinada área. Ele pega, aprende aquela determinada área e ele acha que ele vai abrir o negócio dele e pronto, vai bombar. Só que não é assim. É a falta de processo, né? É a falta de aprendizado. Porque nada vai funcionar se você não fizer o marketing do seu negócio, se você não montar o seu negócio com uma estratégia muito bem definida
Ou se não, se você não souber vender o seu negócio. Não adianta você só saber fazer. Você tem que saber vender o seu negócio. Então, é aí que começa. Aí ele acha que ele pegou, aprendeu a fazer aquilo, ele abriu o negócio dele, e quando o negócio dele ele vê que não bomba, é o mercado que está ruim, é a crise, É, né? Aí ele começa a dar desculpa. Ou é a cidade que está muito ruim, não, a cidade aqui o pessoal não paga mais caro. é a Ah, China. não, exatamente. Então começa um monte de desculpa. E aí o negócio dele vai caindo. Mas só que ele não se apercebeu que ele não sabe vender, ele não sabe marketing, ele não sabe gestão e ele acabou não fazendo nada. Então, por isso que quando a gente fala que os empreendedores, eles têm que se qualificar muito mais, né? Porque eu falo que o empreendedor, ele tem que se qualificar muito mais do que o profissional que ele está contratando. Com Por certeza. quê? Porque senão, como que ele vai conseguir ensinar cada departamento, cada engrenagem? Como que ele vai saber que aquela engrenagem não está legal? Como ele vai saber que a engrenagem, por exemplo, de vendas está travada? Porque muitas vezes pode ser algum erro no script de vendas. Ou muitas vezes pode ser um erro no marketing. Como que ele vai dar palpite sendo que ele não sabe fazer? Então ele tem que saber fazer. É Isso onde entra a qualificação. é importante mesmo. Até numa chamada aí umas semanas atrás que a gente adiou um pouco essa live aqui para frente, mas ali na primeira chamada eu falei um pouco sobre isso. Você é um contratado CLT e você, por exemplo, trabalha no departamento financeiro. A sua carreira é nisso. Você vai se especializar ali, você vai estudar sobre finanças, né? E, ok, você vai cumprir aquele, porque o departamento de vendas já tem um outro pessoal lá que estudou vendas. E o departamento de marketing já tem lá o pessoal que estudou marketing, e cada um cumpre sua função de modo que a empresa toda funciona, né, como um todo. Mas no caso do empreendedor, né, ou do gestor, ele precisa ter um conhecimento dessas áreas, né, para que ele possa, no mínimo, acompanhar como que está o processo, né? Isso é muito importante. No teu caso, Bruno, você falou que abriu a tua escola ali com 18 anos. Sim. Hoje você tem aí mais de 100 cursos, uma baita estrutura, vários alunos, e agora você tem até uma segunda unidade. Né? Você tem duas Isso. escolas em cidades diferentes, e com certeza vários projetos a mais aí para. Isso funcionou com você, você entender assim que, olha, eu preciso aprender marketing, eu preciso aprender vendas, eu preciso me qualificar. E o que isso resultou para a tua empresa, de fazer ela alavancar e superar aí até as tuas expectativas? Olha só, uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: quando eu tinha lá por volta dos meus 15 anos, eu comecei a dar aula, né? E eu comecei a dar aula mesmo na escola do meu pai. Muitas pessoas até falam: ah, você trabalhou com o pai, então você não sabe o que que é o mercado. Ah, não é bem assim, o pai é mais chato. O pai é mais exigente, ele pega mais no pé, Pega. né? Então, o que que aconteceu? Aí, conforme eu peguei, dei aula lá com meus 15, 16 anos. Aí depois, passou um tempo, meu pai me tirou da aula, colocou na parte de vendas. E ali comecei a vender. Depois de vendas, ele me colocou na parte administrativa. Aí eu comecei a administrar, né? Cometi erros, onde puxou minha orelha, né? E aí foi indo. Até que, quando eu completei meus 18 anos, aí meu pai quis abrir uma escola comigo em sociedade. Olha que interessante, né? Aí ele pegou, investiu, eu investi também uma outra parte e a gente abriu em sociedade. Até que com 19 anos, né, que foi a idade com que eu me casei, aí meu pai me deu a outra parte dele de presente de casamento. Então foi bem assim. E aí eu tive que vir me desenvolvendo. Por quê? Até então, entre partes, eu tinha o meu pai de respaldo, que entendia do assunto. Uhum. Depois eu já não tinha mais ele. Aí foi onde eu tive que ir indo, né?
aprendendo a parte administrativa, aprimorando a parte de vendas, aprimorando a parte pedagógica, estudando marketing, né? Para que fazer o negócio alavancar. Então, eu tive que ir aprimorando todas as partes, para quê? Para que se criasse um padrão. Porque senão, o que aconteceria? Por exemplo, Processo, né, que você citou. exatamente. Porque senão, por exemplo, eu vou contrato um professor. Muitas vezes, a minha forma de ensinar é diferente da sua. Sim. Você consegue, por exemplo, pegar um assunto e você explicar de uma forma e eu explicar de outra. Então, eu tive que criar o quê? Um processo pedagógico. Para quê? Tudo ficasse alinhado. O que um professor fala, o outro também fala. Depois eu tive que criar um processo de vendas. Porque venhamos e convenhamos, cada vendedor vende de uma forma. Uhum. Por exemplo, se eu colocar aqui um exemplo, fechadura. Você venderia de uma forma, eu venderia de outra. O Arlindo vende de outra. Equipe de vendas do Então, Arlindo lá, com vários vendedores. é outro nível, né? Aí vamos colocar curso. Eu venderia de uma forma. Você já venderia de outra. O Arlindo, totalmente diferente também. Então muda, né? E também a forma de gestão. A gente pode reparar, existe várias escolas de cursos, mas você pode ver que a didática é diferente. É, A didática. forma de ensinar é totalmente diferente. A estrutura é diferente e o marketing muitas vezes também é diferente. Mas por quê? Cada escola tem um processo. Cada escola tem um modelo de negócio. É, o Arlindo tá aqui falando, gostou do tema, né? O Arlindo a gente fez uma live aí um tempo, camarada muito bom em venda, Esse é fera. fera, né? O Arlindo a gente aprende bastante com ele aí no dia a dia. E interessante do Arlindo, a gente falou aqui no começo, Arlindo, você que está aí com a gente, nós estamos que um marketing que não resulta em vendas é igual aquela música que diz, né? Que é para surdo ouvir e cego ver, né? Não resolve de nada. Mas o Arlindo a gente vê no dia a dia os resultados dele ali, né? Essa é a venda que Exato. importa, né? É o processo de vendas que importa. E o Arlindo, na live que a gente fez, ele falou sobre esse processo de aprendizado também. E o que você pode dizer para nós, Bruno, sobre o tema específico que a gente está falando aqui hoje, que é o marketing, as vendas, e aí o termo que você me citou, que eu achei bem interessante, né? Marketing e vendas. É você usar os dois em conjunto, usar essas duas ferramentas para que você possa vender, né? E quais são algumas Exatamente. dicas, né? Ou os pontos que você, para quem está nos ouvindo ao vivo agora, vai ter um monte de gente que vai estar assistindo nesse momento por gravação e querendo anotar alguma coisa para aplicar no negócio dele, o que você poderia falar para nós sobre esse assunto? Porque, na verdade, se a gente for analisar, existe um mito muito grande quando se fala de marketing digital, né? Começa por aí. Muita gente acha que, meu Deus, marketing digital, eu não sei usar as redes sociais, o que é esse negócio de processo de funil? Primeiro ponto é esquecer isso, que marketing digital não existe. Marketing digital é marketing, é desejos e necessidades do consumidor. Só que não adianta você ter um bom marketing se você não tem as vendas. Se você não tem uma equipe de vendas, né? Por isso que é marketing em vendas. Porque o que o marketing vai fazer, ele só vai atrair as pessoas. Só que você vai atrair as pessoas com o quê? Muitas vezes com alguma promessa do seu produto, né? E aquilo, o que vai acontecer? As vendas, a equipe de vendas vai ter que falar a mesma coisa que o marketing falou. Porque o marketing atraiu, as vendas entrega. É isso aí. Então é uma continuação, é uma coisa só. Não é marketing e vendas. Porque senão dá a entender aquilo. O marketing vai atrair, só que muitas vezes a equipe de vendas não vai entregar aquilo, né? Fechamento Ou vai zero. dar produto, né?
Então, os dois, eles têm que estar muito alinhados. Por isso que, quando a gente vai criar um processo de marketing, é aquilo. O marketing atrai, a equipe de vendas entrega. Elas são uma só. Por isso que quando você vai montar um processo de marketing, os dois têm que falar a mesma coisa. Tanto que quando a gente, lá na escola, quando a gente vai criar uma campanha de marketing, a reunião é com a equipe de marketing e vendas. É os dois Legal. juntos. É isso Para a aí. gente montar aquele processo do funil. Que o funil, o processo de funil de um marketing, o que, que é? O anúncio que vai levar a pessoa para uma página de captura, né, onde muitas vezes você deixa os seus dados, tudo, porque você quer saber mais a respeito do produto. Esse contato cai para a equipe de vendas e a equipe de vendas entra em contato com essa pessoa para falar, às vezes, a respeito desse produto, ou para marcar uma reunião, ou para marcar uma visita na tua loja, para você mostrar o produto que foi feito o anúncio. E isso nada mais é do que o processo. Né? Então, as duas têm que falar a mesma coisa, a mesma língua. Então, por isso que é marketing em vendas, não marketing e vendas. É isso aí. Eu vi esse processo bem de perto, né, na época que eu trabalhei ali na Skin Cariol, em São Paulo, e foi feita uma grande reunião ali de promoção de vendas, né, tudo. E, claro, antes teve uma reunião de projeto, né, ou de programação, lá na sede da agência, e essa questão ela foi levantada, né. Inclusive, eu fui um dos que perguntou isso, tá, mas o pessoal do marketing, eles vão estar presentes? Porque a gente precisa saber qual é o direcionamento, o que eles vão... Teve uma propaganda, acho que muitos lembram aqui, aquela propaganda Experimenta. Uhum. Uma propaganda com Zeca Pagodinho, então foi uma sacada assim da Skin Cariol que mudou ela de patamar, né? Só que até então a gente não sabia qual que era a propaganda, qual que seria a proposta, porque Skin Cariol talvez não tinha um nome que as cervejas da Ambev ou da Coca-Cola, que eu distribuía na época, tinha. Então, como é que você ia convencer as pessoas de que, olha, pode tomar Skin Cariol agora que tá no outro nível, né? E realmente foi feito isso. O pessoal do marketing veio, apresentou toda a ideia, não o comercial em si, eles não falaram, mas falaram, a ideia é levar as pessoas a confiar de que, olha, experimenta e que a coisa melhorou, tá no outro nível. E a gente falou, ok, então vamos nessa pegada, vamos nessa toada. E a gente sabe, né, depois que aquele comercial foi ao ar, os pedidos nas lojas aumentaram muito, as pessoas procuraram e tinha que ter gente para tocar isso aí, tinha que ter vendedor para fechar nas grandes redes de supermercados, tinha que ter os promotores para expor o produto e fazer ele ser visível para as pessoas, e a venda realmente estourou, né, a ponto da Skin Cariol ter sido vendida por um grupo de japoneses e agora ela faz parte, né, o mix de produtos da Skin Cariol hoje está na mão da Heineken. Veja que é uma marca multinacional aí de grande peso. Refinado. Chamou a atenção da Heineken, a Heineken foi lá e comprou e utiliza os produtos que na época era da Skin Cariol. Mas veja, o marketing e as vendas, eles se juntaram, tiveram que... Então, até mesmo quem é um empreendedor, ele tem que entender isso, de que ele vai fazer ali as propagandas dele no Instagram, isso é importante, mas depois ele tem que, como você falou, entregar aquilo por meio das vendas. Aí você imagina se uma pessoa, de repente, ela não quer pagar um curso, né, de marketing, não quer pagar um curso de vendas. Aí é aquilo que você falou, né? No final ela pode dizer assim, o meu negócio não deu certo. Pode ser que ele daria certo. Exatamente. Esse é o ponto. Porque, na verdade, você sempre tem que pensar numa coisa. Se outro conseguiu fazer um negócio dar certo, então ele funciona. Se outra pessoa conseguiu, o negócio funciona. Agora, como que o negócio funciona? Qual que é o processo desse negócio? Porque que nem existe, por exemplo, vários treinamentos de vendas, existe vários treinamentos de marketing, existem várias estruturas de empresa. Por que existe aquelas empresas que estão no mesmo segmento, só que ela é extremamente grande? E tem o outro que
não está conseguindo fazer o negócio funcionar. Então algo está errado. Então algum ponto do seu processo na tua empresa está errado. Então você tem que definir o que você quer, aonde você quer chegar. Aonde está o erro para você consertar e fazer o negócio funcionar. Então, É. por isso que toda parte, todo departamento de uma empresa existe processo. E eles têm que estar alinhados para a máquina funcionar. E tem que ter um líder ali para garantir que todas as peças da engrenagem ali entenda aquilo e coloque aquilo em prática, né? É muito comum, Bruno, treinamento de vendas que a gente dá às empresas, sempre tem uma turma que bomba de vender e sempre tem aquele pessoal que olha ali na bacia das almas, como dizem, né? Ele bate a meta, às vezes nem consegue bater a meta. E aí o responsável, o gestor ou até o proprietário, ele fala, eu não entendo por quê, o que que acontece? É isso, é alguma coisa do processo que ele não entendeu, ou ele entendeu e está com dificuldade de executar. Então, é isso que tem que ser ajudado, né? E às vezes o próprio gestor também está perdido, né, nessa questão. Ele não conseguiu montar um processo ainda que faça que dá resultado. Só que esse é o ponto, porque a partir do momento que o gestor ele sabe o processo, ele conhece a fundo o processo, ele consegue liderar. Com certeza. Ele consegue consertar. Porque daí, suponhamos que eu peguei ali, eu montei o script de vendas, porque na verdade quem monta os scripts de vendas na escola é eu, minha esposa, tudo, né? A gente montou um script de vendas e a gente validou esse script. Porque como que você valida? Testando. Então é a gente que pegou, foi lá, fez o atendimento, fechou vendas, trabalhou ele. E a gente vai passar esse script de vendas para o novo vendedor. Aí a gente começa, vai ensinando ele todas as técnicas, como que funciona, e aí vai treinando. Aí a gente vê que o vendedor, ele começa a fechar as vendas. E aí a gente vai e replica esse mesmo treinamento para uma outra pessoa, para o outro vendedor. Só que a gente começa a ver que esse vendedor, ele não está vendendo. Ele não está batendo a meta. Aí você analisa. Começa a ver ele atendendo. Por quê? Você já conhece o processo. Aí você vai ver aonde está o erro. Ou às vezes ele está pulando etapa. Ou às vezes ele está sendo muito direto. Ou às vezes é preguiça. Então você consegue avaliar o profissional que está com você. Alguma coisa que está pulando, né? Está sendo pulada. Exato. Porque senão, o que acontece? Se você não sabe, você não cobra. E você não sabe aonde cobrar. Não tem nem condições de cobrar, né? Exatamente. Não consegue enxergar onde que é o... Exatamente. Então, por exemplo, é a mesma coisa que você. Um exemplo, você entende muito de pintura, você entende muito de arte, e você chega para mim e fala, olha, Bruno, olha que arte bonita. Eu olho aquela arte abstrata, eu não entendo nada. Só que você é um profissional, você conhece, aí você consegue me explicar o porquê que ele é bonito, aonde está chamando a atenção. Então tem vários fatores. Então por isso que é interessante o quê? O empreendedor, ele saber as funções, ele saber todos os processos da empresa. Porque aí, se ele sabe realmente todos os processos da empresa, ele consegue cobrar, ele consegue ajustar, ele consegue treinar e ele consegue contratar também. Já começa daí, na contratação, né? Então é isso aí, Bruno. Quero dar boa noite aqui para a Andréia, para o Fabiano, que entraram aí, sejam bem-vindos. Né? Fabiano Brito, esse também é um grande gestor, hein? Esse cara... Legal, Fabiano. É monstro também. Eu estou seguindo ele ali também. E o pessoal que tiver aí, que quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, a gente está à disposição aí. Mas é isso, Bruno. Só para a gente dar uma repassada no que a gente já falou, né? Até para quem está entrando agora, que a importância, né, do empreendedor, ele saber que precisa aprender quais são os processos da empresa,
é legal ele abrir e ir aprimorando, porque, como a gente falou, se for esperar chegar no nível perfeito de conhecimento, vai demorar muito ou nem vai abrir. Mas ele pode abrir, mas ciente de que, ó, eu preciso ter um conhecimento, por exemplo, nas finanças, eu preciso entender marketing, eu preciso aprender vendas, porque senão meu negócio não vai para frente. E não ter dó, né? Não, é um investimento, né? Quando você paga um curso de marketing, de vendas, de gestão, para que e aquele retorno ele vem certamente, porque você vai começar a criar um processo que vai te dar resultado. Acho que esse que é que a gente. Exatamente. Porque, na verdade, é aquilo. Você tem que pensar da seguinte forma. O empreendedor, muitas vezes, ele quer uma equipe qualificada, não é? Com Ele quer uma certeza. equipe qualificada com ele. Só que por que ele exige ter uma equipe qualificada, sendo que ele não está qualificado? Ele não vai conseguir avaliar um profissional. Então, esse é o ponto. Então, quando a gente se qualifica, porque que nem eu já comprei vários cursos, né? Você também, você se qualificou bastante. A mesma coisa, o Fabiano aqui também comprou curso pra caramba, livros. Então, a gente tem que se qualificar. Não tem como a gente querer alavancar uma empresa, sendo que a gente não está preparado para isso. É a mesma coisa, a gente querer pular para pós-graduação, sendo que a gente não passou nem pelo ensino médio. Não, Então, não se vai. você quer ter uma empresa grande, uma empresa de sucesso, primeiro você tem que se qualificar. Você tem que ser de sucesso, sua mentalidade tem que ser isso também. Porque senão você não vai estar preparado. Então, E Tem, esse é o ponto. tem alguns casos também, o Bruno, que talvez o início da pessoa é muito bom, ela, de uma certa forma, ela consegue atingir ali os resultados e ela vê o negócio dela progredindo, ela vê resultados. Só que aí vai chegar num tamanho, e agora, né? Porque agora ela está com um volume alto e ela tem que ter ainda mais preparo para lidar, gerenciar aquilo, delegar, como você falou, né? Estabelecer. E se ela não tem uma estrutura pronta, como é que vai ser dali para frente? O negócio vai continuar crescendo ou vai cair de novo? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Você diria hoje que para um empreendedor é importante ter um conhecimento, fazer um curso em marketing e em vendas também? Você acha que é Sim, importante atualmente? Não só sim, aquele conhecimento das redes sociais, né? Que o Instagram nós temos dicas, já falamos aqui, né? Dicas muito boas, dicas ali 0800, que você clica e tem de graça, você consegue aplicar, são legais, mas um conhecimento mais profundo mesmo, um conhecimento pago que você consiga desenvolver algo mais e ter um resultado expressivo. exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, nos treinamentos que você vai acabar fazendo, ele vai ter ali um processo para você seguir. Quando você está buscando esse tipo de conhecimento, vamos colocar aqui o YouTube ou o Instagram, né? Tem várias pessoas que você pode seguir. Tem Conrado Adolfo, Érico Rocha, tem vários profissionais. Só que o que acontece? Cada um deles tem processos diferentes. É, Então, por exemplo, se você quer criar ali, você quer montar um processo bem definido, você tem que ter o que a gente chama de mentor. Você tem que ter aquele mentor e seguir os processos dele. Não adianta você fazer o curso desse determinado mentor e de repente você ficar pulando para fulano de tal, o outro, pegando dica de outro, que você vai fazer uma salada ali, né? Então você tem que seguir aquele processo. Por exemplo, uma empresa te chama para fazer o seu curso de vendas. Então você já tem um processo definido. Você já tem ali, muitas vezes, como montar o script de venda para aquele negócio. E você vai fazer o treinamento com a equipe e você vai aplicar aquele script. Agora, vai adiantar se ele pegar esse script, assistir a aula de fulano de tal e mudar o seu script? não, de jeito nenhum. Exatamente. Então, tem que pegar, seguir, ó, eu quero o Vitor, eu vou usar o processo de vendas do Vitor, todo o script, tudo que ele falar, a equipe vai ter que seguir e colocar aquilo para funcionar. É porque é Porque personalizado, né, Bruno? Eu vou numa empresa exatamente, e pego uma equipe de vendas.
antes do treinamento ou do curso em si, eu vou conversar ali com o proprietário, com o gestor, qual é a política da empresa, qual é a cultura da empresa, o que ele quer alcançar, onde ele tem dificuldades, onde que o pessoal está indo bem, está dando resultado, onde é que está travando. Conversar com os vendedores, quais são as maiores dificuldades que eles têm enfrentado. Aí eu venho com um baú cheio de problemas e consigo desenvolver a solução, porque agora eu sei o problema. Como é que o médico vai receitar uma coisa para um paciente que ele não sabe quais são os sintomas, o que ele está sentindo, Exato. qual é o histórico de problema dele, enfim, ele tem que fazer vários exames, aí descobre o problema, aí sim, ele vai definir o... Aí vamos supor, se essa pessoa vai em busca de um outro treinamento, de uma outra pessoa que talvez não conhece os problemas a fundo dele, vai misturar, né? E aí a coisa não fica personalizada. É onde que pode ser que... Claro, a gente pode pegar uma dica ou outra ali com várias pessoas, não estamos dizendo que isso é válido, né? Sim, Mas o que a gente está falando é assim, ó, para a tua empresa, para o teu DNA, para o teu resultado, você tem que ter um processo definido exato. e seguir. Deu o resultado, maravilha, vai aprimorando. Não deu, a gente vai ver o que vai fazer, né? Mas tem que ter essa ideia de que tem que ter um processo a ser seguido do gestor até o colaborador de vendas ali. Exatamente. Por isso que é importante você estar investindo, porque na verdade você não está investindo somente para você. Você está investindo no seu negócio, você está investindo na tua equipe. Porque muitas vezes o gestor mesmo, ele pode dar o treinamento para a equipe. Se ele tiver o conhecimento, ele E pode dar o treinamento. Só que acontece. muitas vezes ele já adquiriu aquele treinamento. Ele já pagou por aquilo, né? E aí ele consegue aplicar na equipe. Tem essas situações também, né? De que você dá o treinamento para o gestor e ele passa para o pessoal. E tem casos também que às vezes ele tem um conhecimento legal ali, às vezes até formado na área, mas tem dificuldade na didática. É uma empresa aqui em Balneário Camboriú, aconteceu isso. O gestor, o proprietário tem um conhecimento assim na área, trabalha com vendas na área das telecomunicações, ele tem um conhecimento absurdo. Na área, assim, eu não conhecia alguém que tem mais conhecimento que ele. Mas para ele, até coisas complicadas é muito simples. Só que na hora que ele vai explicar para a equipe, ele explica com aqueles termos do nível dele, nível de conhecimento dele. O pessoal tem dificuldade de absorver. Então foi o que ele me disse, né? Ele falou, eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo passar com uma didática que o pessoal pegue. Falei, tá, qual é o teu processo, o que você quer, o que você precisa. E aí a gente transmite ali para o pessoal e deu bons resultados, né? Ele já dobrou a equipe dele lá porque ele começou a vender bastante e aí ele investiu mais, tá com bom sucesso. Mas até hoje, de vez em quando, quando precisa de treinamento para novos, ele me chama, porque ele tem essa... Mas, enfim, é só para a gente ilustrar que numa empresa, os processos, a gente precisa ter ali uma capacitação e às vezes até dividir isso com outros, né, dentro da equipe, passar para outras pessoas na equipe que possam replicar aquele conhecimento, né? Exatamente. Porque é aquilo, né? Todo empreendedor, ele tem que ter uma equipe qualificada. Não adianta. Não adianta você não qualificar a sua equipe. O melhor investimento é você investir na sua qualificação e na qualificação da tua equipe. Que nem eu já conversei com outros empresários e eles falaram: não, eu não vou pagar treinamento para minha equipe, não. Eu não vou pagar treinamento para os meus funcionários. Porque senão. E quando ele sair? Ele vai levar todo esse conhecimento. Daí eu falei: não, agora você tem que se preocupar com o seguinte: e se ele ficar na tua empresa? Aí é pior. Porque aí você vai estar com uma pessoa totalmente desqualificada. É isso aí. Então, tem que parar muitas vezes com a mentalidade, né? Com essa mentalidade medíocre, né? Porque o empreendedor, ele tem que investir na sua equipe. Quanto mais ele investir, mais a empresa vai crescer, porque os resultados vai vir com mais força, e é aquilo. Aí é que o funcionário ele não vai querer sair. É. E talvez, Bruno, você já tenha tido experiências, eu já tive várias. Por exemplo, a gente abre um Instagram ali de um comércio qualquer. Vamos colocar aqui na salão de cabeleireiro, até mesmo barbearia, enfim, né? Que tem, você vê claramente no marketing dele tem uma proposta, tem um DNA. E quando você chega lá dentro do estabelecimento,
cada pessoa com quem você fala, você consegue perceber aquele DNA, aquela forma de atendimento, aquele jeito de abordagem. Vou citar o exemplo da Chili Beans aqui, por exemplo. Sim, Se você, não importa onde que um vendedor da Chili Bean esteja, você vai identificá-lo. Ó, ele é vendedor da Chili Bean. Na hora que ele vem falar com você, que ele vem te abordar, na hora que ele vem te oferecer, eles têm claro, são pessoas diferentes, com características diferentes, mas eles têm um DNA ali um salão de cabeleireiro, né? Que às vezes a proprietária tem ali alguns funcionários. Então, será que todos têm esse DNA de como atender, de como abordar, de como ligar? São vendedores? Em que sentido? Ah, mas como uma pessoa é um profissional no salão de cabeleireiro, como é que vai ser vendedor? Entra alguém no salão de cabeleireiro, ela sabe abordar e fazer a pessoa sentar na cadeira ali. Então veja que o marketing e as vendas, elas estão em qualquer local, né? Em qualquer processo, em qualquer tipo de profissão e vale a pena a pessoa investir, né? Com certeza. sim. E principalmente hoje a gente pode ver que até mesmo nessa área da saúde e também da beleza, eles estão investindo muito forte. Antigamente, vamos colocar aí uns 5 anos atrás, a gente ia procurar um cabeleireiro, era ali, aquele salãozinho pequenininho, só com as poltronas ali, o profissional ali sentava, colocava o negocinho, pronto, cortava o nosso cabelo e vamos embora, né? Uhum. Agora não. Agora que nem recentemente, até mesmo a minha esposa, ela foi num salão de cabeleireiro, o que aconteceu? A pessoa foi, atendeu ela, levou ela para sentar num lugar bacana, deu cafezinho, deu bolo, olha só, na bandeja, tudo bonitinho. Foi começar a fazer os procedimentos nela, mas que nada interferisse dela comer e tomar o cafezinho dela. Foi fazendo aquele bate-papo. E quando foi ver, já estava fazendo até outras coisas que ela não tinha contratado, né? Então, só para você ver, atendimento, Já tem um processo pronto ali, né? a forma da recepção, a aparência do salão. Ela falou: o salão tá lindo, tá muito lindo, moderno. Você entra, você não vê aquela cara de salão. Parece que você está entrando quase num spa, de tão bonito que é. É. E o preço? A mesma coisa dos outros salões, quase. Era pouca coisa de diferença. Mas por quê? Investiu na estética do lugar, ou seja, ali já tem uma comunicação visual brilhante, o atendimento, ou seja, na hora que você chega, você é bem recebido, você quer ficar no lugar. Então, tem tudo isso. É que nem É. o Arlindo falou ali, ó, encantar o cliente, ver além. Ele não foi lá só para simplesmente fazer o cabelo, às vezes. Porque, principalmente a mulher, ela quer ficar bonita. E quando a mulher termina de fazer o cabelo, ela tira uma foto, algo do tipo. Mas ela não vai tirar foto se o lugar também não for bonito. Não é? Tem lugares que tem um local de atendimento, pelo menos aqui, alguns lugares que minha esposa vai, e do lado eles montaram, tem ring light, né? Tem um lugar, um local Exato. que a mulher vai lá depois e ele liga lá o ring light, né? O maquiador, por exemplo, liga lá e vem com um iPhone com uma capacidade de fotografia fantástica, Brilhante, né? tira uma foto, fica aquela foto capa de revista, né? E passa para cliente. O cliente pode divulgar aquilo nas redes sociais, tal, ele também divulga na dele. Mas você vê, ela fica aquela coisa, parece que eles tratam cada cliente como se fosse um artista, né? Então veja só, Exatamente. e é um processo que já é estabelecido. Não é assim, quando eu vou ali, eu gosto de ser atendido por aquela pessoa, porque ela me atende bem. Não, é todo mundo, do início, na hora que você chega, até a hora que você sai. Onde eu corto aqui, por exemplo, já corta 3 anos no mesmo lugar, tem um processo de agendamento, você agenda o seu horário, não é só chegar lá e aí vem um e-mail confirmando, te lembrando, tem fidelização, a cada X cortes você ganha um desconto, talvez na barba, e quando ela finaliza o cabelo, ela sempre faz um penteado, passa
uma coisa a mais, né? Passa uma pomada, essa pomada aqui é diferenciada, tal, R$ 30, tudo, e às vezes você vai lá e compra mesmo, você foi só cortar o cabelo, né? E os 3 anos que eu vou lá é assim. Às vezes até muda a pessoa da recepção ali, mas é o mesmo formato. McDonald's, por Exato. exemplo. Você pode ir no McDonald's aqui de Santa Catarina, eu posso ir no McDonald's aí em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro. É uma turminha nova, uma turminha jovem, né? Mas eles têm um processo ali que eles seguem. E aqui Exatamente. é o quê? É treinamento. Alguém teve que entender um processo de atendimento, né? E é importante isso, Por né? isso, por isso que a gente fala da importância dos processos, né? Que toda empresa ela tem que ter o processo. E principalmente, às vezes as empresas pensam, poxa, mas eu não consigo fazer isso. A minha loja ou a minha empresa, ela não é tão grande assim. Como que eu vou fazer um lugar desse jeito para implantar isso daí? Não. Isso daí você começa com a sua equipe e a estética você vai melhorando cada vez mais. Por exemplo, se a pessoa ela vai, que nem na minha escola, por exemplo, se a pessoa ela chega na minha escola para ser atendida, ela tem uma sala exclusiva para ela, para minha vendedora conversar com ela, um cafezinho, uma bolachinha, né? A gente oferece tudo isso para a pessoa. Aí às vezes pensa, poxa, mas eu não tenho uma sala exclusiva. Não tem problema. Faz na sua recepçãozinha mesmo, mas entregue algo a mais. Comece a encantar. Começa bem do comecinho, depois você vai melhorando e conforme você vai se estruturando mais, você vai melhorando cada vez mais. Mas tem que ter, você tratar cada cliente como único, não como qualquer um ou só mais um. Não, Não, ele é único. exatamente. Bruno, eu coloquei aí é esse mesmo, né? O Instagram. Isso, esse é o Instagram da escola. Quem quiser aí fazer um curso que vai com certeza dar resultado aí no seu empreendimento, nos seus negócios. Se você vai começar, se você já começou, está no meio do caminho, ou se já está estabelecido, porque o mundo, consequentemente o mercado, muda todos os dias. Uma coisa que talvez lá antes da pandemia, né, era uma coisa que bombava e hoje já o resultado já é diferente, já tem outros meios. Talvez daqui a um mês a coisa já se modifique. Agora com as vacinas aí e tal, talvez pode ser que tenha algumas liberações, o público já vai se comportar de uma maneira diferente do que vem se comportando no último 1 ano e meio, vamos colocar assim. Então tem que ficar atento, ficar ligado e se atualizar, né, Bruno? É isso mesmo. O mercado está mudando cada vez mais rápido, né? Então, se você não acompanha, Então pode segue perder a lá, né? vez. Segue o Bruno lá, segue a Centerbyte, @Centerbyte Oficial. Você vai achar lá o Isso. Instagram, você segue, vê todas as dicas lá e entra em contato com a equipe do Bruno. Se você falar com qualquer pessoa lá dentro da Centerbyte, é a mesma coisa de você estar falando com o Bruno. Exato. É isso aí, Bruno? É isso Mesma coisa. mesmo. Porque é o mesmo processo, é a mesma ideia e com certeza pelos resultados que ele tem e o mais importante, né, pelos resultados que os alunos dele têm, você pode confiar aí nesse projeto que é muito legal. E se quiser fazer uma consultoria, uma mentoria sobre vendas, pode falar comigo também, @Victor Hugo Santana, meu nome oficial no final. Pode me seguir lá e ver as minhas dicas e chamar. Tem um pessoal que chama no WhatsApp, tem um pessoal que manda pergunta nas caixinhas, tem um pessoal que manda ali no direct, né? E a gente, é muito legal, você conversa, você aprende, você dá ideias. E com certeza o curso mais profundo, o conteúdo pago ali, é o que vai fazer a diferença. E aprender. A gente tinha até colocado um tema inicial, né? Para empreender é preciso aprender. E é um fato. Independente se CLT, se empreendedorismo, a gente não pode parar no tempo, porque o tempo não para, né? Exatamente. É isso aí. Gostaria de te agradecer pela presença. Essa Opa, live eu que agradeço. vai ficar salva. Quem quiser assistir de novo, eu peguei uma parte, mas não peguei o começo, não tem problema. Vai ficar aqui no Instagram. Eu jogo lá no YouTube também. Quem gosta, prefere assistir pelo YouTube. E aí vai ficar lá o tempo todo, né? Quem quiser assistir, indicar.
E qualquer dúvida, qualquer assunto, pode procurar a mim, pode procurar o Bruno, que nós vamos ter o prazer de receber a todos. O que você tem para dizer aí, considerações finais? Bruno, o que você recomenda para o pessoal que está aí na luta, vamos por assim? Não, só quero agradecer, né? E é aquilo, continuar aprendendo cada vez mais, né? Implantando aí processos e saber que se alguma empresa do seu nicho deu certo, então você também pode dar, né? Então, como diz aí o Júnior, grande Luiz Júnior, vamos que vamos. A gente não pode parar, não. Processos, né? Se a gente tivesse que resumir essa live numa palavra, Processos. né? O seu Processo. marketing em vendas tem que ter um processo. Exato. Do CEO a qualquer que seja o cargo da pessoa, recepcionista, principalmente os vendedores, pessoal do marketing, tem que ter um processo definido. Se precisar de uma ajuda aí, processo de marketing, processo de vendas ou até mesmo de gestão, tem aí o Bruno que está à disposição. Então a gente quer agradecer o pessoal aí que participou com a gente ao vivo, ficou até agora, fez alguns comentários. Se você também estiver assistindo essa live aí gravado, deixa seu comentário aí embaixo. Entra nas nossas redes sociais e chama no WhatsApp mesmo, não tem problema não. O WhatsApp está para isso, para a gente conversar e interagir. Somos acessíveis. E a gente quer agradecer a audiência de todos, desejar sucesso para todos. Lembrando, marketing e vendas? Não, use marketing em vendas e que tenha um processo definido. Precisar de ajuda? Fala com a gente aí. Fala com o Bruno aqui ou pode falar com o Vitor Hugo aqui. Um abraço para todos, boa noite, bom final de semana. Até mais.